Nível crítico. Como transformar esse conceito em decisões mais assertivas? Esse é o tópico do Plantcast de hoje. Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Plantcast. Eu sou Lenir Gotz, sou consultora de desenvolvimento técnico da ICL e hoje eu tenho a alegria de estar com vocês para falarmos sobre um tema que está na base das recomendações de adubação e do manejo da fertilidade do solo, o conceito de nível crítico de nutrientes. Ao longo deste episódio, vamos explorar o conceito em si, entender sua importância na interpretação das análises de solo e discutir como podemos transformar essa informação em decisões de manejo mais assertivas. E para discutir sobre esse assunto tão importante, temos a satisfação de receber o professor doutor Volney Pauletti. O professor Volney é professor titular na Universidade Federal do Paraná, possui graduação em Engenharia Agronômica, mestrado em Ciências do Solo e doutorado em Agronomia pela mesma instituição. Durante sua carreira, atuou como professor substituto na UDESC, foi professor na Universidade do Contestado e pesquisador na Fundação ABC. É sócio da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, atuando e contribuindo com o Núcleo Estadual Paraná. Foi coordenador e editor técnico do Manual de Adubação e Calagem para o Estado do Paraná, lançado em 2017, e da segunda edição em 2019. Ingressou na Universidade Federal do Paraná em agosto de 2008, atuando no Departamento de Solos e Engenharia Agrícola e no Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo, ministrando a disciplina Nutrição Mineral de Plantas na graduação e na pós-graduação. Foi eleito e ocupa o cargo de diretor do setor de Ciências Agrárias na Universidade Federal do Paraná desde novembro de 2022. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em nutrição de plantas e fertilidade do solo, atuando principalmente nos seguintes temas: nutrição de plantas, plantio direto, fertilidade do solo e adubação de espécies cultivadas. Professor, seja muito bem-vindo ao Plantcast. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. E para mim, esse episódio ele tem um significado ainda mais especial, pois eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado sob a sua orientação na Universidade Federal do Paraná. E o senhor é, sem dúvida alguma, um grande exemplo para mim, um exemplo como profissional, como pessoa, e fez uma baita diferença na minha formação e na minha trajetória. Imagina, obrigado, Lenir. Para mim é uma honra estar aqui, né, podendo contribuir um pouco, falar um pouquinho da minha experiência, contribuir com a ICL, esse canal importante de discussão, né, de levar opiniões na área da agronomia aí para os rincões de todo o país, que é maravilhoso, né, que é um país exemplar na produção agrícola. Prazer estar aqui conversando com o Marcos mais uma vez, né, e com vocês aí para a gente trocar alguma experiência. Certinho, muito obrigada, professor. Tenho certeza que teremos uma excelente discussão hoje e que traremos insights bem importantes para os nossos ouvintes. E como o senhor comentou, né, participa conosco também o Marcos Bessi, que é consultor de desenvolvimento de mercado da ICL, no Paraná Norte. Marcos, muito obrigada por contribuir conosco nessa conversa tão especial. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado, Lenir, obrigado, professor. Para mim é uma satisfação aí participar desse podcast, mais um podcast muito especial. O professor, né, compartilhando com nossos ouvintes aí, participou da minha banca na tese de doutorado aí, então também tenho uma enorme gratidão, né, pelos pontos que você trouxe e, acima de tudo, pela pessoa que você é. Quem estuda nutrição conhece o professor Pauletti, sem dúvida, né? E vamos para lá avançar nesse bate-papo aqui muito especial. Professor, já dando a deixa aí para a primeira pergunta, a gente quer explorar um pouquinho mais, né, sobre essa questão dos níveis críticos, tá? E aí eu acho que nada melhor do que conceitualizar. Eu vejo, né, a gente vê que talvez há uma certa confusão, né, na internet. A internet hoje ela traz muita informação, mas nem toda essa informação é conhecimento, né? Então tem muita informação, mas a gente tem que ponderar bem.
Então, professor, o que que é o nível crítico, né? Como que eles são construídos, né? Se puder compartilhar o professor aí que foi um dos líderes dessa iniciativa no Manual de Adubação do Paraná, né? Qual que é a base experimental por trás deles e também, professor, se há limitações nesse processo, né? O que que a gente deve ter de cautela quando a gente fala em nível crítico? Bom, quando a gente fala em manual, né, antes de falar exatamente do nível crítico, um manual ele é construído de forma coletiva, né, respeitando as opiniões e resultados de pesquisa de uma determinada região, no caso aqui do Manual do Paraná, especialmente os experimentos envolvidos em todo o estado, e ele faz uma abordagem média, obviamente, das situações que ocorrem, né? A gente não consegue pegar apenas o resultado de um experimento ou de uma região, micro-região específica e colocar ela integral no manual. Você precisa considerar uma média, porque ele é um manual de orientação para as decisões agronômicas lá na ponta, né? Então, o manual, eu costumo dizer que quando quem está lá na frente, quem está fazendo a recomendação, tirando o pedido, ele tem que cometer alguns pecados, né? E o manual também comete esses pequenos pecados que são o quê? Às vezes, generalizar ou seguir um caminho, né? Por trás de qualquer informação científica, existem vários senões, existem vários dependes, né? Para a gente chegar naquele resultado. E quando a gente vai para uma recomendação, você tem que deixar de lado isso, utilizar, obviamente, de forma subjetiva e fazer uma recomendação mais direta. Eu recomendo tantos quilos desse elemento, né? Então, em relação ao nível crítico, e a gente tenta trazer isso para o manual ou para os manuais, né, para as publicações de orientação de recomendação da adubação e calagem, o nível crítico que a gente define é aquele teor no solo ou mesmo na planta, né, num determinado tecido, numa determinada profundidade, que isso tem que estar bem delimitado na publicação, é aquele teor relacionado a 90% da produtividade máxima naquele ambiente, né, possível naquele ambiente. Ou o manual, por exemplo, de São Paulo, né, ele utiliza aquele teor no solo ou na planta relacionado a 100% do potencial máximo do rendimento. Então, o que que significa exatamente isso? Significa que se eu tiver, vamos pegar um nível crítico no solo, né? Se eu tiver aquele número, aquele valor, aquele nível crítico no solo, vamos supor que seja 12 miligramas por quilogramas de fósforo melich no solo para uma determinada textura. Se o teor for 12 no solo, ou maior do que isso, né? Daí normalmente é o dobro desse valor, né? 12 a 24, né? 12 é o nível crítico. Significa que se eu não adubar com fósforo, a próxima cultura, eu vou ter, a planta vai expressar no mínimo 90% do potencial produtivo daquela safra. Ou seja, a quantidade do nutriente que já tem no solo, nesse caso, no nível crítico do solo, já é suficiente para atender a produção da próxima safra, né? Então, é isso que significa o nível crítico, né? É um teor que teria, no caso de uma análise de solo, já disponível no solo, suficiente para atender a demanda. A partir do nível crítico, a gente atua com adubação, mais de reposição do que eu estou exportando, né, com a colheita, para não deixar diminuir o teor no solo, né, do que propriamente adubar a cultura, tá? Então, basicamente, o nível crítico é esta informação. Eu acho que, assim, você perguntou, né, Marcos, talvez a base para a gente determinar isso, né? Então, como é que funciona essa determinação? Hoje já existem ferramentas um pouco mais modernas, até em função da situação de cultivo que a gente vive no país, né? São poucas áreas novas para a gente fazer trabalhos como esses mais tradicionais, né? Então, nós temos normalmente, principalmente os estados com agricultura há mais tempo, nós não temos áreas de abertura, são muito poucas, então a possibilidade de fazer os experimentos tradicionais é menor. Mas como que funciona a determinação dos níveis críticos? A gente pega um solo pobre, né, daquele nutriente, adiciona níveis de nutrientes, então eu tenho que ter desde a zero de adição, não quer dizer que tem zero no solo, mas vai ter um nível baixo, muito baixo ali no solo, vai acrescentando os nutrientes no solo,
e aí você vê, avalia a produtividade em cima desses níveis, né? Desde sem adição até uma adição bastante alta daquele nutriente. Então, eu consigo determinar, então, o teor no solo versus a produtividade, e aí eu consigo determinar qual teor no solo relacionado aos 90% da produtividade. Então, eu definiria assim o nível crítico. Para o manual, a gente usa, obviamente, várias informações, né? Mas pegar aqui o Paraná, quem conhece, né? Você pega aqui o primeiro Planalto, tem um tipo de solo, você vai para o segundo Planalto, ali Guarapava é outro tipo de solo, você vai lá para o Arenito Caiuá, é outro tipo de solo. Então, a gente faz uma média, né? A gente usa vários experimentos e se chega num nível crítico aproximado, médio, tá? Em alguns casos, eu até citei o arenito, né, que é uma região muito específica, de repente compensa fazer um nível crítico separado para o arenito e um outro nível crítico para os outros tipos de solo. Muito bom, professor. Obrigada por explicar de forma tão clara, né, esses números, como esses números são construídos, né, que números muito utilizados no campo, mas que muitos não sabem o que significa e também como que chega a esse valor, né? E Uhum. aí o senhor comentou, né, de alguns fatores que podem interferir, e aí a gente muitas vezes utiliza números assim, gerais. Aí na ponta, como que o agricultor ele pode tomar essa decisão, né? Pensando nessas limitações que a gente tem nesses números, nas variáveis que influenciam a dinâmica de cada nutriente, a gente sabe que tem muitas variáveis que influenciam, do ponto de vista químico, até se a gente englobar a parte física, biológica, também tem interferência, e a gente tem os números gerais. E aí o agricultor na ponta, o consultor na ponta, como ele pode avaliar esses fatores, considerar esses números e tomar essa decisão? Nessa área, com esse histórico, eu vou aplicar tal dose. O Uhum. senhor poderia abordar um pouco mais desse sentido? Bom, aí é que eu falo sempre que qualquer um sempre tem que estar estudando, né? Não é fazer mestrado, doutorado, não necessariamente, mas a gente tem que estar sempre se atualizando com informações voltados ao setor produtivo que eu estou, se é grão, se é frutíferas, enfim, né, daquela área que eu estou atuando. Então, essa base teórica, ela é fundamental justamente para isso, Elenir, para que a decisão não pode ser do manual e não pode ser do professor que está aqui na academia, tem que ser do agrônomo, que está lá junto com o produtor, está visitando a propriedade, está visitando o talhão para definir qual é a melhor estratégia, né? Então, vamos pensar assim, bom, estou com o manual na mão, existe um nível crítico lá determinado, geralmente aquele valor, aquele primeiro valor naquela classe de nível alto, né? Então, se o alto é 12 a 24, 12 seria o nível crítico, né? Então, para que serve isso? Ele vai, essa informação diz para o agrônomo, coletou certinho a amostra de solo, fez aqueles 20, 25 furos por talhão para misturar, para fazer uma análise, né? Uma amostra composta e analisar. Tem um histórico de análise que mostra que aquele valor é confiável, né? Não foi um erro de coleta, não foi, às vezes, um próprio erro de laboratório, que a gente sempre está sujeito. Então, tem um histórico para comprovar que aquele valor, de fato, é médio, de fato, é alto, né? E aí, essas variações que você colocou, por isso que é bom trabalhar com agronomia, né? Apaixonante, porque ela não é uma ciência exata. Em algumas situações, sim, mas não é. Então, nós precisamos do técnico que ele faça vários tipos de análise. E óbvio que com isso eu não quero dizer que é tão complexo, porque isso vem com a bagagem, com a experiência, com o estudo preliminar, com o conhecimento teórico que eu comentei, né? Então, assim, ele vai considerar, por exemplo, você está aqui no sul e tinha trigo e deu uma geada, matou o trigo. E ele adubou com fósforo o trigo. E a gente já tem resultados que eu posso antecipar a adubação fosfatada da soja no trigo. Então ele vai considerar, opa, se eu não colhi o trigo, não exportei esse nutriente, eu posso usar isso como um residual, né? E aí ele pode, ó, eu posso zerar a adubação da soja, ou eu posso diminuir a adubação da soja, porque o teor já está alto no solo, está médio, né? Então, esse conhecimento geral é bastante importante. Por exemplo, nitrogênio no milho, né? Se ele tiver na rotação de culturas prévia ao milho uma leguminosa, como uma ervilhaca,
né? Não é tão comum hoje, né? Hoje o sistema é bem mais simples, ele é menos diversificado no geral, mas se tivesse uma ervilhaca, a gente já tem informações de pesquisa que você pode reduzir de 40 a depender até 60% a dose de N no milho. Então, esses senões é o técnico que está no campo que tem que definir, né? Não é, o manual não vai dizer isso, não existe uma receita para isso, né? Ele tem que considerar tudo isso e vai tomando a decisão. Outra coisa muito importante, aí vai lá, faz o cálculo, avalia, usa todas as ferramentas disponíveis e define que tem que ser 60 quilos de P2A5 por hectare, né, para soja, para uma cultura. Não quer dizer que ele aplicou 50, que não vai produzir nada, né? E não quer dizer que ele aplicou mais, é que vai produzir mais, né? Porque o próprio sistema, o próprio nutriente que está quimicamente, a gente pensando nutricionalmente, o que tem no solo já é suficiente para fazer aquele tampão, né? Para uniformizar essa resposta, né? Então, às vezes, você faz o que a gente está muito hoje se discutindo, né? A questão da adubação do sistema, né? Então, às vezes, uma sobra num cultivo vai ser importante no cultivo subsequente, né? Ou eu tive que reduzir um pouco a adubação, não quer dizer que vai cair tanto a produção, às vezes nem cai, né? Mas depois eu tenho que repor, então eu faço essa adubação. Tudo isso é decisão do técnico que está no campo. Não tem jeito de ser, não é por drone que a gente vai fazer isso, não. Tem que ser o agrônomo ali com a experiência, com os números na mão. Pois é, não tem uma receita de bolo, né? Não, não tem. Mas assim, não é difícil, Lenir. Eu acho a agricultura até que uma análise de solo ela diz, análise de planta também, né? São análises químicas que a gente utiliza métodos em laboratórios de medir os nutrientes que estão no solo, são métodos que eles conseguem medir o teor, a quantidade de nutriente que tem no solo, e essa quantidade se relacionar com a produtividade. Se o método que eu empregar, eu determino lá um valor, eu jogo lá Coca-Cola, jogo ácido cítrico, jogo qualquer coisa lá na água mesmo, tiro a solução e analiso. Se aquele resultado da análise não correlacionar com produtividade, ela não serve para nada. Então, os métodos que a gente tem hoje, o fósforo é bastante dinâmico, né? Tem muitas opções. Você mesmo fez doutorado com isso, né, Lenir? Se você usar resina é um número, se você usar MLX é outro número, se usar Bray é outro número, a depender do tipo de solo, e assim vai. Então, esses números que o método determina, permite que a gente leia, eles têm que ter uma relação com a produtividade. Se não relacionar, eu não sei dizer se está bom ou está ruim. Então, hoje, os métodos que se usam no Brasil, especialmente o MELISH, na maior parte do país, e ele é muito bom porque nossos solos são ácidos, e esse método num solo ácido ele funciona muito bem, né? Precisando aí corrigir com a textura. E a resina, que é o mais usado no mundo, né? Ele tem a dificuldade mais de laboratório, mas é um método muito bom também, né? Então, esses métodos são confiáveis no sentido de dizer, olha, se o teor tiver tanto, a planta vai produzir tanto, né? Então, existe uma correlação. Então, esses métodos, eles determinam quanto tem do nutriente no solo disponível para a planta, né? Então, se eu pegar aqueles miligramas por quilogramas de fósforo dado pelo MELISH, eu consigo calcular quantos quilos de fósforo estariam disponível para a raiz absorver, né? Se eu pegar aquele centimol carga por decímetro cúbico do potássio, 0,3, 0,2, 0,4, que aparece na análise, aquilo transforma em quilos de potássio disponível ou prontamente disponível lá para a planta absorver, né? Então, são métodos quantitativos. Por isso que quando o nível está muito alto, está alto ou muito alto, quer dizer que tem tantos quilos no solo disponível para a planta. Então, nem precisaria adubar para aquela safra. Eu só adubo porque eu não quero que o nível caia, né? Para manter aquele nível. Tá? Então, são métodos meramente quantitativos. Se a gente vai para a planta, é mais ainda, né? Porque no solo ainda tem vários senões, tem CTC, tem textura, tem matéria orgânica, tem várias coisas que interferem no número, né? Já na planta, não. A planta, eu pego a planta, a folha, enfim, aquele tecido que eu coloquei, eu destruo aquele tecido e analiso, quantifico quanto de nutriente tem naquele tecido.
e é quantitativo mesmo. E aí a gente dá lá em miligramas por quilogramas, gramas por quilograma, que é uma unidade laboratorial, mas tudo é quantitativo. Excelente, professor. Fiquei bem contente que a conversa caminhou para esse rumo, né, professor? O melhor extrator não é aquele que mais extrai, digamos assim, é aquele que tem estudos que está correlacionado com o incremento de matéria seca ou de produtividade de grãos ou rendimento, né, professor? Então tem muito estudo para a gente seguir aí com os extratores que devem ser utilizados, né? Às vezes eu vejo que a gente vê alguns extratores em outros países querendo adotar níveis críticos com outros extratores para cá, né? Isso é um erro, né? Não tem lógica, né, professor? Marcos, sem uma devida calibração, né? É um erro grosseiro, né, agronômico, de a gente aplicar. Pode ser um excelente método, mas ele precisa estar calibrado ou testado para a nossa região. Isso não tenha dúvida. Às vezes o pessoal usa o extrato de saturação, né, como um método de recomendação. No meu ponto de vista, não é um método adequado. O extrato de saturação, ele é um excelente método para pesquisa. Você faz um extrato, né, deixa a água lá, empapa a água, né, o solo com bastante água, tira a solução e analisa. Aquilo um print, é uma foto daquele momento do solo. Então, por isso que a gente usa muito para pesquisa, né? Ali no estágio V4, quanto tem na solução? Então, usa o extrato de saturação e tem um print. Em V6 já é outro. Então, é um método excelente, mas para pesquisa, para recomendação, ele não se mostra eficiente, né? Então, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, né? Perfeito, professor. Eu acho que fica, né, até o racional para na próxima vez que um ouvinte, né, for pegar uma análise de solo, a gente não olhar só para aquele número, porque tem análise de solo que ela já traz ali interpretação, tem outras que apresentam apenas um número. Quando você vê aquele número lá, acho que tem 3 palavrinhas mágicas aí, né, professor? Tem por trás daqueles números a calibração, o extrator e o nível crítico, né? Isso não pode ser de forma alguma ser negligenciado, né? Professor, muito bem. Hoje pela manhã eu dei uma olhadinha aí no seu currículo. A erva mate aparece mais de 50 vezes. Depois o professor pontua no finalzinho aí como é que tá os estudos da erva mate. Ah, Né, uma homenagem a Lenir da Gaúcha e o professor aí que tem uma vasta experiência em várias culturas, né, professor? Inclusive a erva mate. Professor, mas voltando para a soja aqui, tá? Eu vou te dar um exemplo. A gente teve um trabalho feito no centro de pesquisa mais recentemente, né, onde as plantas chegaram a acumular mais de 1 quilo de manganês, sabe? ah, Produtividades superiores a 90 sacas, mas teve um grande acúmulo de manganês, por exemplo, sabe? Saindo da gramas por hectare, né, acumulando mais de 1 quilo. E aí a pergunta, professor, é em relação a esses novos tetos produtivos que a gente vem obtendo, né? A gente sabe que a agricultura evoluiu, o próprio plantio direto, né, professor, ele evolui, né, a todo ano, ele não é o mesmo plantio direto há 10 anos atrás, né? O sistema é resiliente, sim, mas é, é, é- eu posso falar, é outro tempo, né? E aí, qual que vem a minha dúvida, a pergunta? Quando eu penso, professor, em nível crítico, ele tem acompanhado ou há um descompasso quando a gente pensa em sojas de alto rendimento? Como é que você enxerga isso, professor? Porque a gente vê muitos consultores, dúvida do pessoal, né? Ah, mas o nível crítico tá desatualizado. Aí vem a pergunta, será que tá, né? Será que o pessoal não está fugindo do conceito do nível crítico, né, professor? Indo para a classe do alto, né? Nível crítico, o professor bem pontuou. Então, eu queria que o professor explanasse um pouquinho sobre isso, professor. Se a gente tem um descompasso com o que a gente tem observado aí de maiores tetos produtivos, né? Qual que é a tua visão sobre isso, tá? E isso é dinâmico e ainda bem, né? Porque nós temos soja produzindo que nem milho quando eu comecei na pesquisa, né? Lá em 95, né? A gente tinha produtividade de 6, 8 toneladas de milho, era uma super produtividade. Hoje a gente está tendo na soja, né? E o milho dobrou. Então, assim, você tem uma dinâmica, ainda bem, né? Positiva no sentido de demanda de nutrientes, tá? É difícil a gente acompanhar e atualizar o nível crítico anualmente ou mesmo a cada 5 anos, né? Então, quando um desafio que está sendo aquilo que até comentei anteriormente, é que hoje a situação das lavouras ela é diferente do que quando a gente começou com a agricultura, onde a gente tinha que convencer a usar calcário, a gente tinha que convencer a usar fertilizantes, né?
Hoje você tem praticamente todo mundo usando, a agricultura pequena ou grande são agriculturas já empresariais, né? Onde as pessoas aplicam tecnologia. Então, você tem essa dificuldade ah, de desenvolver esses trabalhos começando lá de níveis muito baixos. Então, hoje, por exemplo, não sei se já viram alguns trabalhos com DRIS, ou especialmente o CND, aonde faz esse levantamento das áreas produtivas, relaciona com teor na planta, né, para você determinar os teores adequados, e aí você já ajusta para esses níveis, para essas altas produtividades, no caso da planta, mas também estão tendo, mais recentemente, tentativas de relacionar com o teor no solo, para tentar já gerar níveis críticos no solo, né? São modelos um pouco mais complexos, ainda com dificuldade, mas que daí talvez adaptaria um pouco a essa condição de eu não ter que começar lá do zero, né? Usar o próprio campo, já as áreas agrícolas, e você, com um bom banco de dados, já tentar definir níveis críticos mais atualizados e talvez um pouquinho menos elásticos, né? Nos valores um pouco mais próximos, tá? Mas o que que eu penso, assim, com o que a gente tem hoje, né? Com os níveis críticos que a gente tem determinado hoje, né? Nós precisamos mais adequar a dose do que necessariamente mexer no nível crítico, né? E essa dose, aí vem uma coisa que é o meu sonho, né? Que a gente consiga fazer. No Manual do Paraná a gente evoluiu e está muito bom no meu ponto de vista, especialmente para grãos, em relação a isso. Você define um nível crítico no solo, considerado adequado, e aí você trabalha com doses baseadas no potencial de produção. Ou seja, você tendo um potencial maior, você tem que repor uma quantidade maior de nutrientes, porque automaticamente a exportação vai ser maior, né? Então você adequa mais a dose do que necessariamente precisa mexer nesses níveis críticos, de forma que você mexe demais, porque o- mesmo que alguém queira atualizar para um determinado teor de potássio, ou mesmo teor de manganês no solo, os micronutrientes são um pouquinho mais complexos por causa da dificuldade da análise de solo para micronutrientes, né? É, não é só a questão da quantidade que a planta absorveu, mas como é que a definição do nível crítico no solo ele é bem mais complexa, mais difícil, né? Mas eu entenderia que, mais do que querer mexer no nível crítico, naquele teor, naquele número de interpretação, é adequar as doses para manter aquele nível, né? Então, à medida que você aumenta o teto produtivo, que isso pode ser na própria propriedade, um talhão, por uma questão de solo, de água, de relevo, ser menos produtivo do que o outro, então eu adequaria essa dose em função do potencial produtivo, né? E aí vem a importância desses valores, né, de extração, mas especialmente de exportação de nutrientes, né? Que aí sim, essas cultivares modernas têm mudado um pouco, né? Uma demanda um pouquinho maior de potássio, como você citou, Marcos, às vezes uma demanda um pouco maior de manganês, né? E às vezes esse teor, essa quantidade, né, esse conteúdo, você citou conteúdo, né, quilos um quilo aí por hectare, né, e não gramas. Às vezes esse conteúdo não necessariamente precisa dizer que a planta precisou daquele teor. Ela pode ter acumulado, mas não necessariamente precisa de tudo aquilo para expressar o potencial, né? Então, que a planta ela não consegue limitar controlar totalmente o que ela absorve, né? Ela pode absorver, ter o consumo de luxo, ela pode ter, inclusive, absorção a nível de toxidez de alguns elementos, né? Então, acho que acumular não significa que ela precise daquilo. Talvez acumulou 1 quilo, mas se tivesse 200 gramas ou 400 gramas, também estaria expressando o potencial. Então, são várias nuances. Assim, resumindo, eu acho que não precisa mexer necessariamente no nível crítico, não precisa se criticar nível crítico a ponto de querer dizer que ele está desatualizado, então não adianta utilizar. Eu acho que não, é uma excelente ferramenta. E adequar as doses conforme o teto produtivo que eu tenho em cada talhão, nem região, em cada talhão mesmo posso ter tetos. Né, talhão para talhão dentro da mesma propriedade posso ter tetos diferentes.
Excelente, professor. Aí vem novamente a importância do técnico, do tomador de decisão, de buscar conhecimento e de também conhecer a área que ele está trabalhando, né? Para assim tomar a Essencial. melhor decisão, né? Uhum. E avançando um pouco na nossa discussão, né? Agora iremos abordar um tópico assim que gera bastante discussão e dúvidas no campo, né? Que é a Uhum. relação entre nutrientes. E eu sei que o senhor tem diversos artigos sobre esse assunto, inclusive artigos que eu utilizo nas minhas apresentações. E eu acho que esse é um ponto muito interessante, porque na prática a gente sabe que muitos profissionais utilizam essas relações para tomar decisões, recomendações, considerando algumas relações, entre aspas, ideais, né? E pensando nisso, eu gostaria que o senhor explorasse um pouco mais sobre esse tema, abordando de onde que surgiu essas relações ideais entre os nutrientes e quais as principais limitações da gente trabalhar com essas relações fixas ideais. É um assunto, um vespeiro isso, né? Bem polêmica. Mas para mim é muito claro. Para mim é assim, muito claro. As relações não são importantes, elas não afetam a produtividade, né? O que a gente precisa é ter teor adequado no solo. Então, eu ensino nutrição, eu entendo os mecanismos de competição entre os nutrientes pela absorção, aonde que há aquela briga para entrar na planta, por que que quando eu aumento a dose de um cátion diminui a do outro, né? Isso está lá no processo de absorção de entrada do nutriente na célula, isso tudo de fato acontece. É que o senhor Mas explica na aula sobre o estádio de futebol, né? Eu isso, já lembro, tá as eu prestei roletas. atenção, ó. Como é exatamente como se fossem as roletas no estádio de futebol, né? Onde você tem a roleta seria uma proteína de entrada do nutriente na célula, então ali que pode acontecer a competição. Então, de fato, se eu aumentar magnésio, vai diminuir potássio na planta, porque dentro da planta existe um certo equilíbrio de cargas positivas e negativas. Então, se sobe um cátion, vai diminuir o outro cátion, porque na soma total vai ser muito próximo, vai ter que manter aquela quantidade. Então, isso existe, mas afetar a produção é outra história. Então, quando que afeta a produção, né? Quando um dos nutrientes, né? A relação mais comum que se fala é cálcio e magnésio, mas a que mais dá problema no campo, pelo menos que se tem relato, hoje já está razoavelmente controlado isso, é potássio com magnésio, né? Então, doses muito altas de potássio aí sim, causando deficiência de magnésio, café, banana, né? Que são as culturas que demandam muito potássio, né? Então, quando que isso vai acontecer? Quando o teor de magnésio foi negligenciado, quando ele está ali do médio, quase baixo. E aí eu exagero no potássio, ele vai diminuir a absorção de magnésio, que entrou muito potássio, e aí leva para nível de deficiência, causando o azul da bananeira, enfim, causando a deficiência de magnésio nas plantas, tá? Então, o que que a gente precisa ter? Muito simples, nível alto de nutriente no solo. Então, níveis críticos ali acima do nível crítico. Se tiver grande quantidade do nutriente na planta, por mais que você exagere na dose do outro nutriente, a quantidade que vai entrar daquele outro nutriente que foi afetado é suficiente para não ter deficiência na planta, tá? E aí eu lanço um desafio que eu faço em todas as palestras, em todos os eventos que eu vou, nas aulas, né? Nas aulas remotas, enfim. Quem encontrar um artigo publicado científico que diga que a relação cálcio-magnésio, a relação entre os nutrientes, afeta a produtividade da planta, manda para mim e escreve lá, toma, professor, está aqui uma prova de que afeta. Tá? Até agora ninguém me mandou esse tal artigo, tá? Então essa relação, ela começou lá nos Estados Unidos com alfafa, tinha o tal de solo ideal de Beer, né? Não sei se você lembra isso da graduação, né? Onde é uma cultura exigente em cálcio, né? E aí, esse trabalho identificou, ele fez vários índices, inclusive criou essa relação cálcio-magnésio,
E aí, a partir dali, começou uma forma de interpretação da análise de solo, não só pelo teor, né, pela quantidade, como eu falei, teor é uma quantidade do nutriente que está ali, mas sim a relação entre eles, né? E depois daquele artigo foram feitas aqui no Brasil, é muito difícil, inclusive, gerar essas relações fora da normalidade, né? É difícil, você só consegue momentaneamente, mas foram feitos muitos trabalhos para tentar ver se de fato afeta, né? E não tem nenhum resultado que mostre isso. Teve um trabalho de gesso que eu acho que foi feito em Ponta Grossa, onde aumentou o gesso, aumentou um pouco a produtividade, né? Não tanto, mas aumentou. E aí, claro que quanto mais gesso, mais cálcio, maior a relação cálcio-magnésio. Então, então aumentou a relação cálcio-magnésio, aumentou a produtividade. Não, na verdade foi o efeito do próprio gesso, né? Que não é só aumentar cálcio. Adiciona enxofre, desloca cálcio em profundidade, né? Tem as vantagens em alguns aspectos do gesso, tá? Então, assim, fica o desafio aí, não se deve levar em conta a relação entre os nutrientes no solo para a definição da dose. Quando se faz isso, o que está acontecendo? O que para mim é uma aberração, aí eu exagero nas palestras, tinha que caçar o CREA do agrônomo que faz isso. Nós estamos tendo deficiência de magnésio do Iapoque ao Chuí por causa disso. Por causa disso, tá? E aí eu chamo a atenção para outra coisa importante que o Marcos comentou antes, né? Tem laudos de análise de solo, esse é laudo geralmente de universidade, instituição pública, ele vem lá só os números, né? Amostra 1, o teor tal, que é isso que importa, os números. Aí o técnico baixa aquilo e vai interpretar. Mas a maioria dos laudos, claro, até para atrair o cliente e tal, que é bacana, não estou dizendo que está errado, eu também faria isso, né, se tivesse um laboratório privado, você já interpreta, coloca aqueles histogramas, etc. e tal, para facilitar para o cliente, né? Agora, é importante saber de onde que veio aquela interpretação. Qual o manual que foi utilizado, qual publicação que foi utilizada, qual o resultado científico que foi utilizado, né? O ano passado fui surpreendido com um laboratório grande que as interpretações que aparecem lá vêm da cabeça do dono do laboratório, né? Eles criaram uma interpretação que eles definiram lá como adequadas e colocaram no laudo e a pessoa pega aquele gráfico, aquelas gráficos de coluna, tá médio, tá baixo, tá alto, e sai utilizando aquilo para recomendação. É um erro, né? Você tem que saber da onde que vem, porque senão qualquer um pode fazer uma interpretação e aí começa a ter distorções de resultados, tá? Então tem que seguir o próprio manual que tem seus defeitos, suas falhas, né? Ele é uma baita ferramenta. Se você fizer aquilo que está lá, vai dar certo, né? Poderia ser um pouquinho melhor, poderia, mas vai dar certo. Ele mesmo tem suas falhas. Imagina se a gente pegar cada um de nós, fazer uma interpretação conforme o nosso conhecimento. Então, é um erro grande. Então, para mim, deficiência de magnésio no Brasil, claro, naturalmente tem pouco magnésio na maioria dos solos, mas hoje em áreas cultivadas é erro agronômico. É uma aberração agronômica a gente ter deficiência tão severa de magnésio no país inteiro, com um produto baratíssimo para a gente aplicar no campo, que é o calcário, né? Calcário dolomítico, obviamente, que tem mais magnésio, e é o melhor corretivo, o melhor produto que tem para se aplicar. Tá? Eu fico. Agora tá branco, né? Mas antes era vermelho o cabelo de raiva. Mas eu confesso que até agora ninguém mostrou para mim. Eu procuro ler, não estudo só isso, né? Mas eu procuro estar atualizado. Ninguém mostrou para mim ainda um trabalho que identifique esse efeito da relação na produtividade das culturas. Professor, excelente. E acaba que por muitas vezes isso impacta muito nas recomendações de calagem, né? Vou dar um exemplo Exatamente. aqui para vocês, nossos ouvintes, né? Eu já vi, por exemplo, campeões do SESB com saturação de cálcio na CTC de 45%, né? Então muitas pessoas vão ver isso e achar que tem que levar para 60%. Né? Não precisa, o cara já é campeão, né? E às vezes o Uhum, impacto que uhum. está causando no magnésio. Então, assim, professor, muito bem pontuado.
Eu só queria aproveitar aqui, professor, e deixar o convite para os ouvintes, né? O professor elaborou o material mais rico que eu já vi na literatura nacional, né? Sobre essas relações. Chama-se Equilíbrio entre Bases do Solo e a Produtividade das Culturas, né? Está no Informações Agronômicas, publicado em 2020. É muito bom porque ali, né, professor, tudo que você traz é embasado em resultados de pesquisa com essa mesma dúvida, né? E aí, Isso. compartilhando com os leitores, eu não sei se existe ainda, mas eu achei um tempo atrás, pesquisando sobre isso também, um grupo em Ohio que ele estudava essa relação do solo ideal. E justamente a provocação era essa. Por que que a pesquisa não validou e por que que o produtor está fazendo, sabe? Era Uhum, esse o uhum, objetivo uhum, deles uhum. buscar entender. Eu confesso que eu não sei o fechamento desse projeto, mas fica aí a lição de casa para nós tentar resgatar isso aí. Professor, muito É, obrigado por esses pontos que você trouxe. A gente tá avançando aqui, professor. A gente fala em nível crítico, né? E às vezes eu vejo alguns trabalhos aí que eles propõem outras camadas diagnósticas, né? Ah, acha um nível crítico de potássio para uma camada que não é o 0 a 10, não é o 0 a 20, sabe? É outra profundidade. Como é que você uhum. entende, professor, essa questão de olhar para níveis críticos não apenas para a camada superficial, né? E sim também para subsuperficial, né? Com maiores profundidades. E também, professor, quando a gente pensa nos indicativos que o SESB nos traz, né? Esses dias eu vi uma revisão, eu não vou lembrar o trabalho aqui, mas ela pontuava, por exemplo, que os maiores produtores, eles tinham altos teores se eu não me engano, tá? Cobre, cálcio e magnésio no solo, sabe? Então tinha uma relação, mas assim, Em a- profundidade, né? perfeito, professor de Isso. profundidade, né? Uhum. Mas o que que o professor traz nesse sentido, quando eu penso o processo, sabe, professor? Eu sei que eu não posso olhar é que nem talvez o Manual do Paraná, né? Ele é um norte, Uhum. né? E eu gosto muito do Manual Uhum. do Paraná, tô citando ele aqui, porque ele tem até condições a evitar, né? Que outros manuais não Exatamente. trazem, então ele tem É uns pontos bem verdade. legais. E é Uhum. sempre um norteador, né, professor? É um norte para o agrônomo, para o técnico, com embasamento no campo, não é a IA, né? É É. nós presente no campo tomando as decisões. Então, professor, ponderar um pouquinho sobre isso. Níveis críticos em outras camadas, que não seja apenas o superficial, e também quando eu olho para porque o SESB nos apresenta, né? Quais que são os pontos de atenção aí, como é que eu posso estar interpretando, né? Vamos supor que eu sou um produtor de determinada região, como é que eu interpreto esses dados para dentro da minha porteira? Uhum. Assim, campeonatos como esse que o SESB estimula e monitora são fantásticos, né? Porque a gente consegue ter uma ideia do potencial que a gente tem no Brasil inteiro, né? Então, acho que é uma iniciativa louvável, tanto que deu certo, né? Quem que não quer ganhar o campeonato aí, se aparecer aí nas mídias e ganhar uma viagenzinha também. Mas assim, eu acho que é para estimular para que a gente busque maior produtividade, né? Obviamente que a questão econômica, nesses casos, ela é menos importante, né? Na questão de para eu chegar naquela condição de solo, de corrigir o perfil, etc., né? Então, e já o nível crítico, né, a gente considera, por que que é 90% da produtividade máxima na maioria dos manuais? Justamente porque geralmente é um valor mais próximo do valor econômico, né? Esse 90% do teto seria assim, para adubar para 90%, né, seria um nível mais econômico. Mas se eu planto cebola, se eu planto maçã, esses 10% é o 100%, porque o custo do fertilizante não é tão expressivo assim no custo de produção. Mas, enfim, então acho que esses concursos são fantásticos, muito bons, né? Nesse sentido de estimular, buscar conhecimento. Uma vez, eu peguei alguns dados e tentei relacionar, né? Independente, né, das interpretações que foram feitas por técnicos muito bons, que geralmente conduzem ali a interpretação dos dados, né? E eu confesso que, assim, de forma um pouquinho mais, para mim, né, até para usar em aulas ou mesmo apresentações, eu não encontrei uma relação tão clara de algum nível, de algum teor, de alguma coisa em profundidade com a maior produtividade. Geralmente são solos que não falta nutriente, são solos com uma boa rotação de culturas, que é uma coisa que a gente está deixando de fazer, né? Própria rotação de culturas. Dentro do talhão, às vezes aquela área um pouquinho mais de condição física, né? Apropriada para o desenvolvimento da cultura, e geralmente sem uma limitação para o crescimento em profundidade do sistema reticular, tanto físico quanto químico, né? Não quer dizer que não tenha alumínio, não quer dizer que não tenha manganês, às vezes em nível tóxico, mas que a planta não teve dificuldade em passar por essa
por esse ambiente e aprofundar o sistema radicular. Com isso, estabiliza a questão de fornecimento de água, etc., né? Então, para mim, eu acho que é bem importante esse campeonato, né? Algumas áreas eu conheci pessoalmente, inclusive antes de entrar no SESB, né, que eu atuei ali nos Campos Gerais, e sei um pouco do histórico, que são áreas lavouras muito bem conduzidas, né? Então, quando eu faço soja, milho, safrinha, é mais difícil de eu ter o teto produtivo que se eu colocar alguma cobertura do solo, fazer rotações mais intensas, né, mais diversificadas na produtividade. Nível crítico, por que que a gente define o 0 a 20 normalmente, né? E não é 0 a 10, não é 0 a 30, geralmente é 0 a 20 para a maioria das culturas, pastagem 0 a 10 e tal. Então, por quê? Porque é onde a maior parte do sistema radicular está concentrado. Então, é onde eu preciso verificar se existe alguma limitação. Então, segundo, porque é fácil de coletar, é fácil de eu definir, né? Então, hoje a gente fala aí de 25 subamostras por talhão, né? Em torno de 40 hectares, aí depende, pode ser ampliar esse tamanho da área, porque 25 furos dá um erro aí de 20% em relação ao valor real. Então, eu estou admitindo 20% de erro em relação ao valor real que acontece de distribuição no talhão. Por que que eu não admito 5% de erro? Porque daí eu precisaria, em algumas variáveis, 1.000 furos, 1.500 subamostras por talhão. Isso não é viável, não adianta, né? Então, por isso que eu falo que a agricultura é apaixonante, porque ela envolve biologia, ela envolve é uma média das circunstâncias que fazem com que eu produza bem, né? Então, não posso abusar muito, né? Mas se eu errar para cá um pouquinho, errar para lá um pouquinho, o sistema tem que estar muito bem preparado para bancar esse teto produtivo da variedade, do clima que eu tenho naquela região, né? Então, a gente usa o 0 a 20, ou a camada superficial, por isso, né? Facilidade e aonde o sistema radicular se concentra. Então, eu acho que nível crítico, para profundidades maiores, não precisaria, a não ser em situações mais específicas que a gente tem hoje, que foi bastante estudado no país, que é a questão do gesso, né? Então, você determinar, e nem precisa ser lá embaixo, né? A gente vai de 20 a 40, né? Aí, qual que é o teor de cálcio ou o teor de alumínio? Aí, que são essas análises que relacionam melhor com a resposta a gesso, com o potencial de resposta a gesso. Então, em algumas condições específicas, eu posso atribuir um nível crítico em profundidades maiores, né? Mais abaixo do solo, né? Porque a função principal do gesso é essa, né? De promover o crescimento da raiz em profundidade. Os demais não vejo necessidade, né? Eu acho que está muito bem, se você seguir com aquela análise de 0 a 20 muito bem coletada, ou 0 a 10 em pastagem, é um bom indicador, né? Aí, uma discussão muito forte em relação a fósforo também, né? A questão do fósforo, que ele não é móvel, é pouco móvel no solo, etc., que precisaria ter fósforo em profundidade para a raiz crescer e tal. Eu discordo, né? Eu acho que não precisa ter níveis altos de fósforo em profundidade. Claro que numa condição de seca, seca primeiro a superfície, então vai diminuir a absorção, né? Mas o fósforo é um nutriente muito móvel na planta, né? Então a planta, a raiz que está na superfície absorvendo fósforo, manda para a parte aérea. Se faltar fósforo lá embaixo, a planta vai mandar e vai suprir aquela deficiência. Então aí envolve um pouquinho de mobilidade do nutriente na planta, as funções do nutriente nas plantas, que justificam o 0 a 20 como uma boa profundidade para a grande maioria dos nutrientes, né? Para todos, né? Tirando essa questão aí do cálcio e até o enxofre, né? Enxofre a gente usa 20 a 40 porque ele é móvel no solo, então é um outro caso só que seria interessante essa análise em profundidade. Até você citou, Marcos, a questão do condição a evitar que tem no manual, né? Aqui do Paraná. Então, o que que a gente está observando? Regiões como regiões metropolitanas, onde tem muita oleícultura, os níveis, aqui a gente tem na região de Curitiba, por exemplo, a Grande Curitiba,
O teor alto é 8, dependendo do solo, 12 no máximo. E a gente tem 400 miligramas por quilo, 600 miligramas por quilo no solo, né? E aí o produtor ainda adubando, né? Aplicando esterco, aplicando produtos com tecnologia embarcada espetaculares, esse de liberação lenta, produtos caros, né? E com quantidade absurdamente maior do que precisa. Então, a ideia agora é desconvencer a adubar, né? Ele sempre adubou, sempre deu, e existe um risco, porque o investimento é alto em olericultura, mas como é que eu convenço ele a não aplicar? Porque já está com risco de dano ambiental pelo excesso de fósforo, nesse caso, né? Então a gente colocou isso também no sentido, ó, chegou naquele nível que a gente gostaria de pôr o nível crítico ambiental de fósforo, né? Que a gente está trabalhando, já está chegando nos valores aqui para o Paraná, acima desse nível crítico ambiental, não adubar. Pare de adubar. Porque você está gastando à toa e ainda está se submetendo a um risco de poluição, né, por escoamento do solo, etc. Tá? Então, por isso que eu acho que esses teores, esses níveis na superfície, eles são muito apropriados, né? Eu acho que não tem por que a gente querer mudar muito, não. Que rica discussão, hein, professor? Quanta informação de qualidade. Foi uma verdadeira aula. E enquanto o senhor falava, eu não pude deixar de lembrar das nossas conversas, enquanto eu escrevia a minha dissertação e a gente tomava um mate junto. Inclusive, eu estou aqui com meu mate, ó. E momentos de troca, de conversa que marcaram muito a minha trajetória. E hoje eu fico muito feliz de compartilhar essa conversa com tantas pessoas e dividir esse momento também com o Marcos. É uma grande satisfação para a gente ter o senhor Obrigado. aqui conosco. E para Realmente. encerrar esse episódio, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Como melhorar essa interpretação, transformar a análise de solo em decisões mais assertivas. E um ponto assim final, buscar construir dados em nível de fazenda é um caminho importante para melhorar nessa tomada de decisão? Bom, o prazer é todo meu, né? Sempre é bom conversar com você, Lenir, com o Marcos, agora nesse momento, e profissionais aí, exemplares, né? Tiveram uma carreira bacana e tem que voar, tem que buscar o seu caminho. Eu acho que isso marcar posição, marcar presença pela capacidade técnica, pelas respostas técnicas às situações que vêm do campo. Isso a gente precisa muito, né? Então, eu, o que que eu penso assim, como é que se transforma esse conhecimento em decisões mais assertivas, né? E ter informação das propriedades é importante, não é? É fundamental. Então, são duas coisas que eu penso que um bom profissional tem que ter. Uma boa base teórica, tem que estar sempre lendo, e não é só o Instagram, não é só o Facebook, não é só as notícias rápidas que chegam a gente toda hora, que nos cansam até, né? Porque você vai tentar ler tudo, você se cansa, né, de tanta informação, mas principalmente buscar um evento técnico, um evento científico, ler um artigo científico, ter aquela paciência de ler um trabalho é, que vocês fizeram doutorado, vocês sabem da dificuldade que é você ter certeza de afirmar que aquele resultado, que esse tratamento é maior ou menor do que esse, né? Porque tem todo um critério de experimentação, de avaliação de erros por trás daquilo que você tem que seguir. Então, estar sempre atualizado, sempre ter uma boa base teórica, isso é fundamental para qualquer profissional, né? E óbvio que no dia a dia, na correria, não dá, né? Mas algumas coisas que se gosta mais, faz parceria com outros colegas, né? Que um gosta mais disso, outro daquilo, para você tomar a decisão. E hoje, o manual, para mim, é uma ferramenta. Qualquer lugar do planeta que você for utilizar, você tem que ir atrás de uma informação regional, né? Se tiver um manual, melhor ainda, né? Às vezes o manual, a gente sabe que tem, às vezes, as dificuldades na geração daqueles números, mas ele é um bom orientador. Então, quando se fala assim, mas a informação que vem da propriedade, ela é
é importante, é importantíssimo, né? Porque você vai utilizar as informações e o potencial daquela propriedade para definir quanto, agora vindo para a nossa área, né, nosso tema, quanto de nutriente que eu tenho que aplicar, né? Então, às vezes, se você for pelo vizinho, o vizinho tem uma situação diferente, né? Se eu estou aqui no sul, vou utilizar um dado lá do Goiás, é uma situação diferente. Então, se eu consigo ter um bom histórico de análise de solo, de produtividade, de dose de nutrientes que eu apliquei, eu consigo tomar a decisão para aquele talhão. E eu uso o manual só para interpretar aqueles capítulos iniciais que quase ninguém lê, né? Eu uso aqueles capítulos iniciais, o que que é o nível crítico, como é que eu interpreto uma tabela de análise, né? Um resultado de análise de solo, como é que eu faço a coleta de amostra de solo. A recomendação da dose você faz baseado no potencial produtivo de cada talhão. Isso seria o ideal, né? Porque o manual ele diz assim, ó, se o nível está alto, aplique tanto. No caso do Paraná, a gente tem que jogar o problema pro consultor, pro agrônomo. A maioria dos manuais, ó, se o nível está alto, aplique 60 quilos, aplique 90 quilos. A gente falou, ó, aplique de 60 a 90. Então, quem vai decidir se é 50, se é 60, se é 70 ou 90 é o agrônomo que está lá, baseado no histórico, no conhecimento que ele tem da área. Então, essa dúvida a gente jogou para o agrônomo, né? Para quem está lá na ponta. Tá? Agora, se ele tem, olha, esse talhão aqui sempre produziu mais, então ele precisa de mais comida, precisa de mais nutriente. Então, eu preciso adubar mais. Então, se fazer o balanço de nutrientes, especialmente para fósforo e potássio, né? E aí você esquece a tabela do manual, porque eu tenho uma informação muito mais preciosa que é a informação do histórico do próprio talhão, né? Então, você ter esse histórico é importante. Outra coisa importante, até por ser filho, irmão de agricultor e ter trabalhado muito com agricultores nas cooperativas. Esse histórico de informação, ele é do produtor. Esse histórico que você está guardando, arquivando, ele pertence ao produtor. Então, se por acaso um dia romper, né, ele não quero mais dar assistência para ele, ou ele não te quer mais como assessor técnico, pega essa planilha de dados e entrega para ele, né? Isso é o que eu penso, né? Agora, o que você usou para interpretar os gráficos, isso não, isso é teu, isso é a tua forma de interpretar os dados, né? Mas os dados em si são dele, né? Então, para que ele dê sequência àquilo, se ele quiser ou não, né? Então, eu acho que isso é uma relação boa que se faz entre técnico e produtor, e é fundamental para a gente ter uma adubação mais assertiva, nem pelo excesso, nem pela falta, né? E muitas vezes respeitando a cultura, respeitando a situação financeira do produtor, né? O jeito dele lidar com a coisa, né? Mas pensando em dose, não tenha dúvida que é o melhor caminho. Muito bem, professor. Obrigado mesmo por compartilhar. Só queria fazer um comentário. Até semana passada eu estava com o professor Cássio Tormeni e comentei com ele que hoje, antigamente, eu lia muito, né, no início, a conclusão, né, dos trabalhos, né? Ah, respondeu, Uhum. não. E hoje eu olho muito a metodologia, sabe? O que que esses caras fizeram, onde que fizeram, como fizeram, né? Qual que era o teor ideal. Então, acho que é um pouco do que o professor também pontuou aí, tá? Professor, queria agradecer muito, tá? Eu tô muito impressionado e satisfeito com tudo que a gente discutiu aqui, viu? Muito obrigado. E era isso, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado, Marcos. Sempre um prazer conversar contigo, trocar ideia contigo. Obrigado, Lenice, aí pela conversa. Espero ter contribuído um pouco aí, jogar um pouquinho de dúvidas, né? Dizer que a ciência tem que ser a norteadora de qualquer decisão em qualquer área, na agricultura mais ainda, apesar dela não ser tão exata, né? Por tudo que a gente conversou, mas a ciência tem que ser a base de tudo, né? Para as decisões aí na sociedade, né? Agradecer, então, a ICL pela oportunidade de estar participando, de estar falando um pouquinho da minha experiência, né? Obviamente, as informações que eu tenho são baseadas na minha experiência, na minha profissional, né? E de vida, né? Pode existir aí debate, isso é bastante importante. E agradecer aos ouvintes aí. Se tiver algum artigo aí que mostre que a relação cálcio-magnésio é importante,
Aí entra em contato com o pessoal e manda aí para mim que eu faço questão de ler e debater com quem quer que seja, tá bom? Forte abraço a todos e bom proveito desse podcast. Um abraço. Professor, eu também gostaria de agradecer pela sua disponibilidade e por ter compartilhado tanto conhecimento e tanta informação de qualidade conosco. Gostaria também de agradecer ao Marcos pela contribuição nessa conversa. Foi muito bom dividir esse momento contigo, Marcos. E a sua participação certamente enriqueceu ainda mais essa discussão. E por último, mas não menos importante, antes de encerrarmos, eu gostaria de deixar uma recomendação de leitura para os nossos ouvintes. A conversa de hoje, ela trouxe apenas uma pequena parte de toda a experiência e conhecimento construídos pelo professor Volney ao longo de sua trajetória. Para quem deseja se aprofundar mais no tema, ter acesso a insights que conectam ciência e prática no campo, fica a indicação do livro Nutrição de Plantas Aplicada, publicado pelo professor Volney, em parceria com a professora Beatriz Montserrat, que foi publicado no ano passado. Então, é uma obra bem recente, uma obra muito didática. Eu tenho um exemplar, inclusive com um autógrafo muito especial do professor Volney. E esse livro, ele traz muitos exemplos práticos, conceitos fundamentais e reflexões que ajudam a compreender melhor a nutrição de plantas na prática, de forma aplicada. Então, para quem tiver interesse em adquirir o livro, basta entrar em contato pelo e-mail nutriplantasaplicada@gmail.com. E com isso, finalizamos mais um episódio do Plantcast. Muito obrigada a você, querido ouvinte, pela companhia e até a próxima. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.